O que é persona? Persona é um conceito aí que foi criado por profissionais do marketing, mas falando de uma forma simples do que eu considero que vocês precisam de saber mesmo sobre isso, é a gente criar um personagem fictício que represente ali o perfil de cliente ideal que eu estou buscando produzir conteúdos por meio da internet para essa pessoa. Então, por exemplo, ao invés de eu escrever apenas assim, eu estou buscando pessoas que têm entre 18 e 45 anos, que têm a renda familiar acima de 10 mil reais, eu sou mais específico. Eu coloco uma foto que representa ali aquela pessoa, eu descrevo quais são as dores, os sonhos, os objetivos daquela pessoa, porque fica mais fácil da gente criar empatia por ela, né, Júlio? Exatamente. E você pode fazer essa definição, esse mapeamento da persona a partir da definição do seu público-alvo. Se você já tiver um público-alvo, um público que você já visa atender ou que você já visa realizar a sua estratégia de marketing para esse público, você pode ser mais específico e fazer uma representação de uma pessoa desse público, que seria a sua persona. Então, assim, uma representação fictícia do seu cliente com base em dados demográficos sobre aquele tipo de público, com base em dados que você tem a partir de conversas que você já teve com seus clientes e potenciais clientes, e aí você constrói uma representação do seu cliente ideal, como o Gabriel falou, a pessoa que você vai desenvolver estratégia de marketing para ela, né? É como se você criasse um personagem. Assim, a partir de... Quando a gente tá pensando em desenvolver uma estratégia de marketing jurídico digital, a gente está pensando em produzir conteúdos para essas pessoas, movimentar redes sociais, blog, YouTube, vários canais possíveis, né? Mas assim, sempre que a gente for produzir um conteúdo, a gente vai estar pensando assim, justamente naquele personagem. Esse conteúdo vai atender às expectativas desse personagem que a gente criou? Então esse que é o objetivo. E o que você precisa de fazer para mapear bem uma persona? Descreva as principais dores, assim, as principais dúvidas jurídicas, os principais problemas que essa pessoa tem. Descreva os principais objetivos, os principais sonhos, como eu trouxe ali anteriormente. E descreva também algumas frases características dessa persona. Então, assim, quais frases que essa pessoa fala? Então, assim, eu odeio a burocracia do Brasil, por exemplo. Talvez pode ser uma frase que a sua persona fala. Sabe? Quais frases que representam ela? E tente deixar tudo de uma forma bem visual, sabe? Para que, se você bater o olho, ou que qualquer pessoa bata o olho ali, em poucos segundos a gente já sabe mais ou menos com quem que a gente está conversando, né, Júlia? E aí você pode definir um nome para essa pessoa, para essa persona, definir a idade dela, qual que é o gênero dela, alguns dados, né, demográficos, de onde ela se isso for relevante para o seu negócio, e descrever algumas características, como o Gabriel falou, descrever quem é essa pessoa, como que é o comportamento dela na vida, e o principal ponto também, entender um pouco quais são as dores dessa pessoa, né? O que ela sente em relação aos problemas que ela tem na vida, quais tipos de problema que ela tem, com base, né, no público que você deseja atender, você faz essa definição ainda mais específica da persona, né? Que é essa representação, esse personagem, como disse o Gabriel, entre aspas, que vai representar o seu público ideal. E aí, ela é o ponto de partida da estratégia de marketing, porque todos os conteúdos que você for produzir, toda a estratégia vai ser desenvolvida com base naquela persona, né? Assim, com base em quais redes sociais aquela persona está, com base em que canais que ela está, com base em como ela se relaciona, né, na internet e coisas do tipo, né, Gabriel? E quando a gente está falando do mapeamento da persona, existem dois momentos. Primeiro, a gente coloca no papel, coloca aí no local que você achar que fizer sentido para você, os aspectos relevantes dessa persona. Então você cria o personagem e documenta esse personagem em algum local. Depois, a gente precisa saber se a sua documentação, de fato, ela é real ou não. Porque você descreveu, na verdade, uma hipótese de persona. A gente ainda não sabe se essa persona condiz com os comportamentos do seu público na vida real. Então é muito importante que você passe por essas duas etapas. Documente a persona e depois busque validar
se de fato aquilo que você criou está correto mesmo e pouco a pouco você vai otimizando a construção dessa persona. E como que você valida isso, né? A partir dos clientes que você for atraindo por meio da sua estratégia de marketing, você vai confirmando se os comportamentos do cliente são de fato da forma que você imaginou, da forma que você mapeou, ou se alguma coisa é um pouco diferente. Então, um exemplo. Eu imaginei que o meu cliente, ele se comporta de tal forma na internet, né? A representação do meu cliente ideal se comporta de tal forma na internet, utiliza o Instagram. Mas depois eu percebi, a partir da atração dos clientes, que na verdade ele está mais no LinkedIn, por exemplo. Ou então que ele consome mais um determinado tipo de conteúdo, ou que a dúvida dele principal é diferente da que eu tinha imaginado. Então você vai fazendo esses ajustes, né? Outro ponto também é que você pode ir conversando com potenciais clientes e extraindo ainda mais dados que vão ajudar você a validar se essa persona que você mapeou ela de fato está condizente com a realidade, né, Gabriel?